Oi, Lizzy. Oi, Oi, Gusta. bem-vinda. Obrigada. Consegui chegar, Agostinho. Tudo certo. Oi, Rose, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Samara. Ajustando aqui o ângulo. Trocou de cenário, E Gusta. A gente trocou ah, de só acendi a cenário, né? luz. É, trocamos. Só acendi uma luz ali atrás agora. Então, hoje nós vamos falar sobre a força necessária para empreender no meio digital. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. E a Lizzy é minha convidada, que traz aí uma clareza, uma força pra gente, né, sobre a visão sistêmica, empreendedora, muito tempo na área também. E daqui a pouco a gente inicia. Vou mandar para mais algumas pessoas aqui. Certo. Então, Liz, essa vinda aí foi tranquila, muitas reflexões. Oi. Nossa última conversa. Tivemos um bom papo, né, Gustavo? E uma das coisas que mexe bastante, né, com os empreendedores é essa questão da força de ação. Então a gente sabe, né, que não é do dia para a noite que se cria força de ação. Seja bem-vindo, Alessandro. E é isso que a gente vai trazer, né? Logo de início, uma coisa que eu trago para o pessoal, para quem está comigo, né? Nas mentorias, que eu trabalho com mentorias de negócios digitais, é realmente fazer o melhor possível, né, dentro da nossa realidade. Então, por que a gente empreende? O que a gente quer alcançar por trás disso? A gente tem que estar sintonizado realmente, né, com a nossa missão e com a visão sistêmica, isso se complementa, né? Então, de onde que vem a nossa força para empreender? Sempre gosto de dizer que quando a gente está no nosso lugar, tem muito mais facilidade de fazer acontecer, de tirar do papel os projetos, né, e ir à frente. E eu compartilho agora com a Lisa, né, essa parte da visão sistêmica. Vou passar a palavra para ela para se apresentar. Realmente, ela é minha terapeuta sistêmica. Na parte de constelação, estou para ver assim pessoas que façam um trabalho tão bem feito quanto ela. E eu passo a palavra para ela para falar um pouquinho, né, sobre essa questão da visão sistêmica e a força de ação para empreender. Olá, Gusta, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. O Gusta, eu posso ser a consteladora dele, gente, mas ele é meu mentor, tá? Na verdade, quando a gente começa a empreender, a gente precisa, antes de qualquer coisa, de alguém que te dê suporte, que te traga, te ajude a fazer a gestão da realidade e te traga a clareza, não só dos recursos, mas também a clareza emocional. Alguém que tire os móveis do lugar para que tu possa começar a encontrar a tua força. Porque, claro que empreender quando tu tá no teu lugar é fluxo da vida, mas normalmente não é assim. Então a pergunta, por que as pessoas decidem empreender, tá, gente? Existem muitos fatores que contribuem. Eu vou trazer os fatores da visão sistêmica, tá? Mas também o que a gente vê na realidade. E eu não sei quem é que empreende aqui e o que levou a empreender, gente. Coloca para nós, isso é importante, tá? Eu posso falar do meu movimento também, Gusta, eu queria que tu partilhasse também, porque isso é importante, porque é força de ação, gente. E empreender, antes de mais nada, é uma força, é a fé em si mesma. É acreditar que existe um lugar para ti que é só teu e que tu vai estar conectado com a tua missão, com o teu processo evolutivo e que tu vai crescer. E empreender é amadurecer.
E não é uma coisa muito fácil. Então, o que eu vejo dos processos das pessoas que decidem empreender? Elas podem empreender por insatisfação, frustração, por uma crise, entende? Vários movimentos. Existe um movimento dentro de um processo evolutivo que é uma crise de autenticidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no auge das minhas 2 transições de carreira, eu cheguei ao topo. Ou eu tomava a empresa do meu chefe, né? Porque não dava, eu não sabia ainda o que fazer. E é aqui que a gente entra sistemicamente. Existe uma consciência coletiva, uma consciência familiar que vai decidir de uma forma invisível e oculta se eu vou empreender ou se eu vou ser uma funcionária. Qual é a mentalidade? Porque eu recebo 3 heranças, gente. Eu brinco que eu fiz uma metáfora do Leandro Carnal, que ele fala que existe 3 maneiras de tu ter sucesso financeiro. Primeira, 1% da população nasce rico. Então, tu tem que ter nascido em berço de ouro, tá? Isso não funciona muito para ti, tá, Gustavo? A segunda não vai funcionar. Então, a primeira é, nasci em berço de ouro, tá garantido o meu dinheiro. O segundo é casamento rico. Ainda tem isso, tá, gente? Eu não casei, Gustavo acho que também não casou com uma mulher rica, então não vai dar para ele. O nosso terceiro movimento é empreender para a vida. É ter autonomia para que a gente possa gerar a nossa própria independência financeira. Então, normalmente, quando eu busco empreender, eu vou estar numa crise de autenticidade. Eu cheguei no topo e eu preciso ir para um próximo nível. E eu vou entrar em contato com uma crença familiar. E essa crença familiar é o primeiro tampão, gente, tá? De se eu vou, e muita gente desiste de empreender. Gusta, como é que foi para ti? Foi por frustração? Foi por que chegou ao topo? O que te levou a empreender? Eu trabalhei muito tempo como funcionário e aquilo não me satisfazia mais. Eu queria mais, digamos assim, que a mesma rotina, né? E sempre essa vontade do novo, de algo diferente. Eu sou movido por desafios. Uma vez que a gente é movido por desafios, parece que ficar na mesma rotina, tu não está contribuindo. Eu achei que eu poderia contribuir mais, até com o mundo, digamos assim. Então, hoje, se eu for pegar, olhar para o meu passado, eu estou há 8 anos empreendendo. Porque, desde a época que ainda trabalhava na CLT, já empreendia e sempre tive meus projetos à parte. Então, para mim, foi essa busca conscientemente, né? Poxa, eu quero fazer mais. E lá no começo, o que acontecia? Até uma clareza para mim, né? Que hoje fica bem à mostra. Eu buscava empreender, mas eu não estava focando no empreendedorismo para o outro. Eu estava focando no empreendedorismo para mim. Então, assim, se você está focando para você, poxa, eu quero empreender, quero ter o meu negócio para alcançar meus objetivos, não está no lugar certo. O que acontece? Você vai empreender, mas só para você, e isso não contempla, né? Então, empreender é remunerar a sua paixão, ok, mas ajudando o outro. E quando essa chave virou, aí a coisa começou a acontecer diferente. Mas sempre a gente, como a gente conversou, né? Hora ou outra, o empreendedor se pega nessa questão, em criar projetos focados em si e assim vai. Mas o real, né, como a gente sempre traz, é que você tem que fazer pelo outro e não por você. O resto é consequência. Eu gosto muito de uma frase da Lise, que é o trabalho, quando a gente está trabalhando, a coisa acontece, né? O próprio universo reconhece o nosso esforço. Então, seria nesse caminho mesmo a questão de empreender. Na minha história, eu sempre busquei entregar mais, sempre busquei ajudar mais as pessoas, fazendo o melhor. E acho que o empreendedor ele tem que buscar esse caminho, né? Primeiro, o outro, consequentemente, você. Seria mais ou menos nessa linha, Liz. A minha história aí, na área contábil, sempre também com a computação junto, foi de muita dedicação, muita entrega. E aqui estamos, né, nesse momento atual. Que show. Gustavo é muito parecido com a minha.
também. Gente, o que o Gustavo fala que é importante e talvez faça sentido para ti? Existe uma força dentro. Tu precisa conhecer, principalmente, qual é o teu valor. Quando a gente chega nessa crise de identidade que a gente descobre o que a gente quer fazer. E aí, se a gente estiver conectado no próprio umbigo, tá? Esse empreender, ele vai ser mais difícil, porque tem um caminho para ser feito. Empreender é a fé em si, mas é um processo evolutivo para servir a vida. Tanto que o Bert Hellinger diz que ele fala do empresário, tá, gente? Mas o empreender, tá? Eu tomo essa frase como empreender. O empresário é o cara que mais serve vidas. O sucesso de um empresário é o sucesso de muitos. O fracasso de um empresário é o fracasso de muitas pessoas. E aí, se a gente tem aquela mentalidade e aí a mentalidade do trabalho, a mentalidade do funcionário vai afetar diretamente o meu valor e as minhas crenças. Então, eu tenho que saber se no meu sistema eu posso empreender, porque no meu sistema era assim, ó, carteira assinada é tudo. E eu levei muito tempo servindo o outro. Eu sei fazer o outro ganhar dinheiro. E eu criei muitos movimentos. Até que chegou um momento que eu disse, peraí, mas eu acho que eu também sei fazer dinheiro. E aí tu paga um preço para empreender. E aí quando o Gustavo diz assim, ó, primeiro eu e depois o outro. Se eu chegar para ti e disser assim, Gustavo, respira que eu vou te falar. Gustavo, eu tenho um empreendimento que eu quero que tu trabalhe para mim, que eu vou ganhar muito dinheiro. O que tu acha? Alguém Não fica gosta? leve. Não fica leve. Agora, se eu disser para ti, Gustavo, eu tenho um projeto que vai contribuir para mim, para ti e para todas as pessoas que vão participar dele. A gente vai dividir não só o risco, mas o crescimento, o lucro e o aprendizado. Tu topa? É outra visão. Aí já com certeza conecta. Exato. Gente, toda vez que eu falar com o meu umbigo, eu não vou conectar com o outro. Toda vez que eu partilhar e for para um bem maior, um bem comum, a gente vai crescer. Empreender é servir a vida, amor. E é servir a vida com aquilo que é único teu. Então, empreender pode vir por uma frustração, por uma insatisfação, por uma crise e por uma conexão com a sua missão. Existem várias, cada pessoa vai ter o seu movimento de empreender. Mas lembra, quando as pessoas decidem empreender, 3 variáveis vão atuar sobre elas. A primeira, consciência familiar. A segunda, quais são as crenças de trabalho, dinheiro e empreendedorismo. E a terceira é se tu tá no estado de maturidade para dar conta disso. Porque empreender é jogo de adulto. E se tu não tem a maturidade, gente, tu não vai ter tolerância à frustração, tu vai ter muita raiva e sofrimento, e principalmente, tu vai estar voltando, tu vai estar desistindo daquilo que tu está construindo. Não tem persistência. Perfeito. Essa parte do jogo de adulto é justamente onde eu ia entrar. O que acontece? A gente também aborda, né, o empreendedorismo digital, mas os conceitos são o mesmo, né? Negócio é negócio. E o empreendedor que não está na postura adulta, ele trava. O que acontece? Deu problema, se a postura de criança está ali ativa, ela chora, esperneia, para tudo. Se você está na postura adulta, o que acontece? Certo, deu problema, estou jogando um jogo, pode dar certo, pode dar errado. Deu errado, o que eu faço agora? Quais são minhas opções? Quais são minhas soluções? Então, essa parte interna de saber que você está jogando um jogo, tem que ter as costas largas para estar no jogo, vai fazer a diferença
para você seguir o seu caminho. Então, nunca vi criança empreendendo. Claro que tem algumas coisas fora da curva, mas quem está lá na cadeira da diretoria da empresa não é a criança, é um adulto. E independentemente, né, não julgando, nem trazendo, né, a questão de criança em si, estamos falando de postura. Então, a pessoa que decide empreender, ela tem que arcar com essa consequência de que ela está ali para jogar. Vai dar errado alguma coisa, vai dar certo outra, mas lá no final, se sentir aquela paixão, aquela vontade de estar na atividade, coisa vai acontecer, é natural. Você se entrega, faz da melhor forma, e por isso que a gente também fala, né, que é muito importante ter as informações certas, os direcionamentos certos, para conseguir ir à frente. Mas, resumindo, empreender é um jogo de adultos, né? Como já trazíamos, e acho que a Lizzy sempre pondera também essa questão. Gente, o Gustavo tinha feito uma pergunta que era empreender a si mesmo ou começar empreendendo um negócio. Um é o ovo ou a galinha, sabe? Tu só começa a empreender se tu começa a empreender primeiro a si mesmo. Porque eu tenho que primeiro descobrir quem eu sou, descobrir quais são os meus valores e quais são as minhas crenças. As crenças que me fortalecem e as crenças que me limitam, tá? E isso é muito importante. E a partir daí, conhecer a história do meu sistema familiar. Porque daí eu vou entender onde é que eu travo, onde é que eu fujo, onde é que eu me escondo. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela começava a empreender, chegava lá na metade do caminho, dava errado, ela largava tudo. Então ela teve várias empresas, ela teve várias parcerias, só que ela tinha medo, tá? E tem vários empreendedores que têm isso, tá? O que acontece? No sistema dela, e o pai foi excluído porque o pai era o empreendedor. O pai não deu certo. E aí a família buscava a carteira assinada. Como muitos de nós, a carteira assinada é a carteira assinada. Porque o empreendedor, gente, ele tem que matar um leão por dia. Ele tem que amadurecer, ele tem que administrar os erros, ele tem que administrar os riscos, ele tem que administrar os recursos humanos, ele tem que ter uma inteligência emocional que é muito profunda. E aí, se eu saio, se eu me escondo, então, o primeiro movimento é conhecer quais são os seus valores. E quando o Gusta falou, gente, que o valor dele era liberdade e o novo, a gente tem que começar a perceber, então, olha, eu tô nesse trabalho e é difícil para mim. Eu me sinto amarrado. Então, você está num movimento de começar a empreender a si mesmo. E aí, quando eu começo a descobrir o que eu quero, eu posso criar o meu próprio negócio. Perfeito. E essa liberdade, essa questão interna, né? Quando a gente assume a condição de criar o próprio negócio, tem que saber também que tem um tempo de maturação. Muita gente vem, principalmente no meio digital, poxa, quero amanhã, quero hoje. Mas não é assim. Existe um tempo, as fichas vão caindo e, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Falando também de empreender a si mesmo, o simples fato da gente saber, poxa, quais são as minhas necessidades pessoais, o que eu preciso fazer para contemplar minhas necessidades, você já está se empreendendo, porque no negócio é uma extensão, né? Todo negócio é uma extensão do proprietário. Então, você também vai ter as necessidades do negócio. E nessas questões, para você empreender a sua parte interna, em primeiro lugar, empreender a si mesmo, é uma grande base, né, para começar a empreender. E na prática também, a gente gosta sempre de trazer, poxa, iniciei o negócio. Qual o objetivo que eu desejo alcançar no meu negócio? Então, muitas vezes se deixa de lado e não se mapeia, né, as principais questões. Tem até dois casos que eu trouxe aqui para a Lizzy, para ela trazer a visão sistêmica das maiores dores do meu nicho de mercado, dos meus clientes, para analisar, né, com base da visão sistêmica. Então, o que eu percebo? Muita gente que chega, Lizzy, no meio digital e vai fazer seu movimento, vai fazer seu treinamento digital para lançar, né, para ajudar outras pessoas. Primeira coisa, trava na hora, tem muita dificuldade para fazer vídeo, para se expor. Você me conhece, né, também passei bastante tempo por essa dificuldade, aos poucos estamos destravando. O que você diria, com base na visão sistêmica, para uma pessoa que tem essa dificuldade de
se mostrar, de se permitir estar em movimento? Coisa boa isso. Gente, se mostrar tá ligado à nossa autoestima, tá? Tem que olhar para a relação da mãe. Eu não me mostro, eu não vou nem para a vida e nem para o mundo, tá? Às vezes as pessoas têm força de ação para fazer as coisas e elas ficam nos bastidores, tá? E isso pode ser confortável, ela tem a ação para fazer isso. Quando eu não consigo me mostrar, isso está vinculado à minha relação com a mãe. É a rejeição de mim mesma. Então eu rejeito a minha mãe também. Olhar para sua, você não poder aparecer, você rejeita algo em si. Ou você é arrogante. O que é o arrogante, gente? Acha que fica com medo de se comparar com o outro. E isso é a criança também, tá? Eu lembro que o meu valor, um dos valores que eu trago de berço além do trabalho, que o trabalho devolve o resultado, seja a conexão. Isso é uma crença muito profunda que eu tenho, tá, gente? E isso que me ajudou a empreender. O trabalho vai devolver o resultado que tu tiver. Quanto mais vinculada tu tiver, mais vai vir. Então vai vir o sucesso, a gente busca o sucesso, mas o sucesso busca a gente quando a gente está comprometida com o resultado. Se tu dá o mínimo para não te arranhar no trabalho, tu vai receber pouco, tu vai viver insatisfeito, tá? E eu tive, e empreender é isso, e o empreender para mim começou no online, o digital, né? Eu fazia presencial, não tinha problemas, mas no online era um outro contexto, e para mim foi apavorante. E aí tu tem que descobrir qual é a tua crença que te fortalece. E aí eu disse, mas tinha mulheres muito mais, com muito mais tempo de carreira do que eu. E aí eu vi que não interessava quem eu era. Interessava o que eu tinha para entregar para as pessoas. E isso é a maturidade. Porque eu rejeito a mim mesma, eu julgo, eu rechaço. É a rejeição de mim mesma, mas também a rejeição da mãe. Ótimo. Tá? E aí tem o processo do ego, que é, eu não quero me comparar, eu acho que... E aí volta no quê? No crítico, tá? E o que é esse senso crítico que a gente tem? É a consciência familiar dizendo... E essa consciência familiar, gente, ela parece um diabinho ali, sabe? Ela vai te dizer assim, olha, tu vai fracassar, o fulano já fracassou, vai dar problema. E ela começa a te trazer dúvida, culpa, vergonha, raiva. E aí, gente, a gente começa a negar o processo de crescimento e responsabilizar o outro. A Selma botou, caí de paraquedas aqui e estou amando, vocês estão falando de mim. Oi, Selma, nós estamos falando de todos nós. Muito bom. A gente se identifica. E não é só, e se o Gustavo me permitir, não é só empreender num negócio, gente. Quando o Gustavo me trouxe, é empreender a si mesmo. Se tu começa a dar certo nesse trabalho que tu tá hoje, nas tuas relações, naquilo que tu gosta, tu entendeu? A vida começa a fluir, tá? Outra coisa que eu não sei se o Gustavo botou, Gustavo, tem a dificuldade de gravar vídeo, mas também tem a dificuldade de concluir as coisas, tá? E, gente, a dificuldade de concluir as coisas está vinculada ao pai. O pai é a ação, o pai é a realização. Se eu tenho medo, e o Gustavo tem uma característica que essa foi uma das coisas que mais me ajudou, porque tu não consegue empreender sozinho. Não consegue, gente. Tu precisa de alguém que já tenha feito o caminho. Por quê? Porque no caminho do empreender vai ter 4 sombras. Medo, raiva, dúvida, tristeza. E vou botar mais uma, tá? Frustração. Oi, Robson, seja bem-vindo, direto de Portugal. Um beijo. Então, assim, lidar com essas frustrações vão afetar diretamente a nossa autoestima. E isso está vinculado ao quê? A criança. A criança, ela vai paralisar, ela vai queixar, ela vai responsabilizar, ela vai se esconder.
E quando tu não tem um mentor para te ajudar, alguém ou alguém que faça essa parte de gestão, e eu vou dizer assim, ó, eu vou dizer uma experiência própria que aconteceu comigo e com o Gustavo. Eu já vinha do empreendedorismo há muito tempo, tinha gastado um monte de dinheiro, tá? E o Gustavo assim, ó, o Gustavo comprou mais curso que eu, gente. Ele é um cérebrozinho assim que eu vou te dizer, tá? E aí eu comecei a deixar de fazer um monte de coisa. E aí ele disse, Lise, para. Ele me deu um exercício que se chama saindo da prisão, né, Gusta? Eu modelei depois Isso. sistemicamente, tá? E isso me ajudou. O que eu não fiz, eu não fiz. O adulto é isso. O adulto faz a gestão da realidade. Então tá, não fez stories, não mandou não sei para onde, começa a enfrentar e ver qual é a gestão. E o Gustavo tem muito isso. Eu brinco que é Gustavo Oba Problemas, tá? Porque o Gustavo vê um problema, ele centra, ele traz a clareza. Primeiro ele traz o objetivo, qual é o teu estado emocional e o que a gente vai fazer. Qual é o próximo passo? Ai, mas eu... Cara, qual é o próximo passo? E a gente vai para o próximo passo. Gustavo. Perfeito. E realmente, né? Se a gente não vai para ação, a gente fica remoendo ali, fica travado por muito tempo. Isso, inclusive, é um dos problemas também, né? Eu tinha falado duas coisas. Uma coisa, na parte que eu falei dos vídeos, né? Que os clientes travam bastante. Outra coisa é que as pessoas têm muita dificuldade para escolher o mercado, né? Poxa, não sei se eu vou para esse nicho ou para aquele nicho. Isso também é algo que trava bastante. E o que a gente traz hoje em dia para ajudar essa pessoa a escolher o movimento? Depois que eu der o exemplo aqui, eu vou pedir, né, tua visão sistêmica. Mas o que eu começo a fazer com as pessoas hoje? Poxa, eu tenho 3 opções de nicho de mercado. Se eu vou empreender, né, no meio digital, é que eu estou considerando para quem quer vender o conhecimento online, né? Então, tem uma opção A, tem uma opção B, uma opção C. Travei. Não consigo escolher qual que eu vou. Aí, faço o treinamento, fico lá na armadilha do conhecimento. E o negócio não evolui, o empreendedorismo fica travado. Geralmente, eu digo para a pessoa assim, talvez sirva, né, para outras pessoas em relação a outros mercados. Imagine que você vai fazer uma viagem e você não sabe exatamente qual destino que você vai escolher, porque agora tem Covid, coisas do tipo, né? Um exemplo aqui. Mas, digamos que você escolheu, em primeiro lugar, o que eu mais gostaria de ir seria lá para Madrid. Em segundo lugar, seria para Roma. E em terceiro lugar, vamos pensar aqui no Brasil mesmo, uma viagem interna. Então, digamos que quando eu faço uma viagem, eu vou conhecer lugar novo, eu vou sair da minha rotina e vou estar experimentando algo novo. Coloquei lá que eu quero ir primeiro para Roma, em segundo para Madrid e terceiro aqui para o Brasil. O que acontece? Não deu certo de ir lá para Roma em primeiro? Beleza, tá tudo ok. Posso ir para Madrid em segundo lugar. Aí cheguei lá em Madrid também, não consegui entrar, tive que voltar. Ok, vou fazer minha viagem aqui para dentro do Brasil. Então, assim, quando se fala em nicho de mercado ou as possibilidades para fazer o movimento, muitas vezes vale a pena você colocar ali, poxa, qual que é a minha prioridade? É essa. Beleza, não deu? Então vou para a segunda. Não deu? Vou para a terceira. E aqui, simplesmente, a pessoa consegue se permitir estar em movimento. O que eu não permito que meus clientes façam? Fiquem travados. Até o Robson está colocando ali, hoje estamos vivendo apenas com essa pandemia mundial. Certo. Então, essa é a ideia, que você esteja em movimento. Então, não importa muitas vezes se você vai pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C. O que importa é que você experimente o movimento, experimente esse ciclo, pois você vai aprender outras coisas juntos. E, automaticamente, nesse caminho você volta mais forte. Não tem problema se daqui 3 meses você mudar ou nicho de mercado, ou até mesmo se for falar de negócio físico. Você começar numa área e ir para outra. Claro que tem toda a questão de investimento, né, no negócio físico, mas no digital é essa clareza que eu quero trazer. E, Liz, se for tranquilo para ti, ia pedir uma opinião em relação, né, a essa questão. Se tem alguma coisa da visão sistêmica para a pessoa que tem muita dificuldade de escolher um ponto de partida, de escolher uma atividade, fica pulando de galho em galho. Gusta, existe os mandados, existe estar fora do lugar, tá? Existe... Então, assim, existem... Por exemplo, tem gente
que faz 3 faculdades e não conclui nenhuma, tá? Fica paralisado. Outro movimento é não tomar o pai. O pai é a força de ação, o pai é a racionalidade, o pai é a clareza. Quanto mais... E assim, ó, precisa decidir, Gusta. E decidir, a força é do pai. Se você não tem capacidade... De uma forma genérica, tá, Gusta? Pode ser o movimento interrompido com o pai, pode ser um mandato e pode estar fora de ordem, tá? E não estar no estado do adulto. Entende? Pode estar no pai crítico, pode estar na criança. Então, vai ter muitos movimentos. Mas de uma forma objetiva, se tu não consegue... Por exemplo, vamos falar da viagem, tá, gente? Se tu não sabe decidir, tu não tem clareza. Tu não tem segurança e tu não tem autonomia. E aí tu tem que olhar qual é a tua relação com o teu pai. O que tu pensa dele? Se ele é forte, se ele é fraco, tá? E isso também tá ligado ao aparecer, tá? Porque eu nem vou... Se eu nem vou... tem 2 movimentos. Eu rejeito a mim mesma e eu não faço o vídeo. Eu não decido, tá? Normalmente, quando as pessoas pensam em empreender, tem uma frase do... Ai, não lembro o nome dele. Ele diz assim, ó: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para fogueira. Eu não lembro de quem é, gente. Empreender é mais ou menos isso, tá? Quando a gente tem que decidir, olhar de uma forma ampla e trazer um objetivo, tá? O Gustavo falou da gente viajar. Prepare a sua mala primeiro. Eu quero viajar. Sim, então tá. Escolha a mala. Depois comece a colocar as coisas dentro. É agir. E aí depois você pode descobrir o destino. Tem que ter uma primeira conexão, senão não vai. Faz sentido, Gustavo? Com toda certeza. Toda vez que você traz essa visão sistêmica, complementa muito bem, né? Que às vezes a pessoa não tem a força, não sabe por quê, continua repetindo o mesmo padrão, mas não entende, né? E às vezes com uma constelação, simplesmente fazendo nesse movimento, a coisa vai destravando. Então, acredito que é um alinhamento muito importante, né? Para quem não conhece, não teve contato ainda com a visão sistêmica, é muito importante, até mesmo fazer uma constelação. E outra coisa que eu tinha anotado aqui para a gente conversar é na parte de como saber se eu estou no caminho certo empreendendo. Então, assim, primeira coisa que eu sempre digo, né, para as pessoas que estão ali comigo, a Liz já até trouxe o exemplo da comparação, mas você não consegue medir se você está no caminho certo olhando para o outro e vendo tudo que o outro já conquistou. Você consegue medir se você está no caminho certo olhando para você hoje e para você quando você começou. Quanto você avançou? Então, você está fazendo algo que realmente está fazendo sentido, mesmo que os resultados ainda não tenham vindo? Isso faz sentido para você? Eu costumo trazer também muito exemplo. Às vezes a pessoa começa a empreender hoje e já quer resultados 3 meses depois, 2 meses depois. E não resultados pequenos, resultados grandes. Mas imagine o seguinte. Você comprou uma franquia hoje. Toda franquia tem o ROI, que é o tempo lá do retorno de investimento. Muitas vezes é 24 meses para cima. Tem algumas que são menos. Então, quando você começa a empreender, tem que ter essa visão de, claro, não vai também demorar, né, todo esse tempo da franquia, mas você tem que ter uma visão que é um negócio. E o negócio, você tem que fazer o seu melhor para ele dar resultado. E antes mesmo, né, de você ter o resultado, você também tem que estar fazendo o dobro ou triplo. No começo é o eu presa, né? Você é a empresa. Eu cuido de tudo. Então, assim, a partir desse momento que você está conectado, fazendo o possível e o impossível, principalmente na estruturação, no início, a coisa acontece. Outra questão que eu trago, que o pessoal gosta bastante, é: você tem 2 fases no seu negócio. Primeiro é a fase projeto. Segundo é a fase negócio. O que é a fase projeto? É quando você chegou, iniciou ali a sua empresa, você não tem certeza ainda da quantidade de clientes que você consegue atrair, você não tem certeza do seu movimento,
se vai dar certo ou não vai dar certo, seu funil de vendas, como que funciona no seu dia a dia, até mesmo falando, né, para o meio digital, é uma coisa que é um projeto, não tem nada garantido. Quando você chega na fase negócio, aí você já consegue medir, já tem métricas, já tem parâmetros. Poxa, eu sei que se eu mover, estou jogando um jogo, se eu mover essa pecinha para cá, dá resultado X. Se eu mover essa pecinha para lá, dá resultado Y. Aí você pode pensar em escala. Aí você pode pensar em evoluir. Então, tem que ter muito essa questão alinhada, né, na mente. Fase projeto, fase negócio. E isso faz com que a coisa vai se alinhando. Faz sentido, Lizzy? Tens alguma consideração? Gusta. Gusta, repete para mim, porque eu viajei um monte aqui, porque tem um monte de coisa que eu anotei. Eu anotei um monte de coisa aqui, gente. Gustavo, eu quero voltar no... Volta lá na pergunta. Gente, é Tá, ao vivo, é isso aí. Porque ele trouxe tanta coisa que abriu aqui um guarda-chuva e eu disse, meu Deus, onde é que eu vou? tranquilo. Tá tudo certo. Assim, ó, temos hoje a fase projeto e a fase negócio, que a gente ensina os nossos clientes aí a realmente estar alinhado, né? A fase projeto é quando não temos certeza ainda de que se eu fizer um movimento no meu negócio, vai dar retorno X, vai dar retorno Y. Então, ainda mais que estamos falando de negócios digitais. Então, no projeto é um teste, tu tá ali para aprender, é o tempo de maturação para a coisa acontecer. Consequentemente, a fase de negócio é quando você já fez os movimentos, já está tendo resultados e você quer pensar em escala. Então, assim, eu sei que se eu mover a pecinha A e mover a pecinha B no dia a dia, que eu estou jogando um jogo, como a gente fala, vou ter resultado X ou vou ter resultado Y. Então, isso faz com que você continue em movimento. Eis aqui a questão, então, fase projeto, fase negócio, se refere a o quanto que você está apto, né, no seu negócio a pensar em maiores movimentos. Né? A gente também trouxe a questão da franquia, né, um pouco antes. Sim, não, Então, eu entendi. Não, Gustavo. Eu queria saber a pergunta que desencadeou isso. Porque qual o significado para dar para os erros? Não. É essa percepção que a gente trouxe? lá atrás eu tinha falado, né, desse ponto, como saber se eu estou no caminho certo para Ah, empreender. como saber se eu estou no caminho certo para empreender? Tá, não era isso. E é isso. Tá, daí era essa que eu me perdi. E tu traz essa realidade. Primeiro é fazer essa gestão de realidade que tu disse. E nem sempre a gente consegue, Gusta. Entender que tem essa fase do projeto e a fase do negócio, que são completamente diferentes. E outra coisa que tu falou é, às vezes, gente, e eu não tive isso, eu não sei como é que foi para o Gustavo, quando a gente vira eu empresa, tá? Os erros que acontecem, eles ficam bloqueando o nosso caminho. Eu tenho que ter essa parte de gestão que o Gustavo disse, que ela é muito importante. E depois, numa mentoria que eu fiz com o Gustavo me trouxe a reflexão e que não é o que acontece com a maioria dos empreendedores, que é fazer uma migração, uma transição de carreira, onde tu tenha um eutrocínio, sabe? Tem a eu empresa, tem o pai trocínio, a gente tem que fazer um eu. A gente tem que arranjar um jeito de poder... Como é que é aquilo, Gustavo? Tu falou até que era uma reserva que a gente tem, que é para fazer essa Projeto, transição. Que projeto era patrocinador, algo do tipo? projeto patrocinador, o Gustavo tinha trazido. Por quê? Porque quando não dá resultado, gente, o que vai acontecer? Tu precisa desse projeto patrocinador para poder avaliar, que é o que o Gustavo estava falando. Isso não deu dessa forma, a gente faz dessa forma, a gente começa a fazer a gestão do negócio. E entender que é 2 anos, e os próprios planners do mercado que falam sobre os produtos digitais e falam sobre a entrega, e os grandes caras que vocês estão vendo aí, ó, eles estavam 2 anos puxando areia, amor. Colocando pedra para dentro para construir casa. Não é de um dia para o outro. A questão é lidar com essa... Tu tem que lidar com o estado de ego que tu tem, que pode estar na criança ou no pai crítico, tá? Tu tem que lidar com os padrões de repetições, que são as crenças e os valores que tu vai ter pelo sistema e tu não sabe se tu estabeleceu ou não. Tu vai lidar com a gestão da realidade e desse projeto que o Gustavo está falando, desse nível de projeto.
E aí, e ainda vai ter que testar, porque ó, eu posso ir para Roma, eu posso ir para Paris, eu posso ficar por aqui. E, de todo esse movimento, Gustavo, o que eu vejo é que se tu não tiver uma crença, a tua missão, o teu propósito definido, tu vai fazer muitos caminhos. E tu pode retroceder. Se tu não souber, e aí não vai fluir, gente, flui para dentro da visão sistêmica, flui quando tu entende as crenças do teu sistema, identifica quais são os teus valores e entra em acordo, honra a vida que tu recebeu dos teus pais. A partir daí é fluxo. Quando tu não consegue isso, por que eu tô falando em crença? Gente, se no meu sistema tiver crença de que todo mundo nasceu pobre, que eu sou coitadinho, eu não vou. Se eu não souber o que eu... Então, o Gustavo tinha crença. Eu gosto de liberdade. A minha crença no meu sistema é que trabalho devolve. Trabalho te dá autonomia, liderança. Só que a minha crença estava ligada ao quê? A carteira assinada. E aí eu levei mais tempo. Eu fiz muita gente enriquecer com o meu trabalho e eu não enriqueci. Até que eu comecei a olhar e disse, meu Deus, mas eu sou capaz de fazer. E aí eu tive que criar uma nova crença. O trabalho devolve o resultado que tu aplicar nele. E nesse movimento eu fui reconhecendo o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, o valor da vida que eles me deram. E aí você pede permissão. Perfeito. Excelente, Liz. Realmente, essa permissão, né? Quando a gente tem a permissão, a coisa vai acontecendo. Tem um outro tema que eu gosto muito de trazer também, é como encontrar o lugar para o que não deu certo. Ou, às vezes, saber deixar para trás também as coisas que, poxa, fiz um esforço enorme, agora vou ter que largar tudo isso para começar um novo caminho. Até tem uma metáfora que eu sempre gosto de contar, que tinha um homem que ele estava preso numa ilha e para sair dessa ilha, a maré estava alta, ele não conseguia sair nadando. Ele teria que construir uma jangada, um barco, alguma coisa. O que aconteceu? Ele decidiu que ele ia sair porque ele queria chegar na terra firme novamente. E ele passou lá 3 dias, 3 noites, construindo uma pequena jangada para que ele pudesse atravessar e sair dessa ilha. E passou todo aquele esforço, cansado já no terceiro dia. Não estava nada fácil continuar fazendo a construção, mas ele terminou a construção. O que ele decidiu? Eu vou agora, já que terminei essa construção, vou descansar. E amanhã de manhã, para eu ter força, eu vou atravessar para sair, para voltar para a terra firme. E naquela noite que ele foi descansar, o lago entre o rio ali, entre a terra firme e a ilha, secou. E o que aconteceu? Ele estava com aquela jangada que ele construiu, todo aquele peso, e ele olhava para a jangada, olhava agora para o caminho que estava ali para ele andar, como que ele ia chegar mais rápido? Com a jangada ou a pé? E todo o esforço que ele fez ali. Então ele pensou, colocou nas costas, tentou puxar, aí ficou essa dúvida. Moral da história, você está carregando uma jangada no seu caminho que está livre agora ou não? O que faz mais sentido? Então, muitas vezes a gente não consegue deixar para trás coisas que ficamos ali tempo, e que agora não precisa mais. E o que a pessoa faz? Ela segue. Bom, para quem vem para mim na mentoria, eu digo que você tem que seguir da forma que vai te fazer chegar mais rápido. E não levar, às vezes, né, coisas que talvez não façam sentido nesse movimento. Para ti faz sentido, Liz? Tem alguma Nossa, toca fundo, informação? gente. Essa sim é uma chinelada, né, Gusta? Gente, quando o Gusta fala, existe uma consciência, e aí é bem, bem legal de trabalhar, existe a consciência coletiva, tá? Existe a consciência pessoal e existe a consciência espiritual. O que é a consciência? Vou usar pela metáfora que o Gusta trouxe e que é bonito. Gente, a minha consciência pessoal é eu preciso sair da ilha, tá? Como eu vou fazer isso? E eu vou trilhar um plano de ação. No caso, foi criar a jangada. Mas o que é a jangada, gente?
A jangada é o inconsciente coletivo do sistema familiar. É todas as crenças, as regras, os valores, tá? É tudo aquilo que de alguma forma alimentou o meu sistema. São os mandatos, tá? São as lealdades e as fidelidades. E aí, quando tu começa a empreender e o caminho fica livre, tu volta. Tu volta para carregar a jangada. E cara, é fantástico isso que tu trouxe, Gustavo. Vou usar de vez em quando, porque é extraordinário. E encontrando um lugar que para aquilo que não deu certo, Gusta, também vai de novo. Por isso que eu tenho batido muito nas crenças sistêmicas, tá, Gusta? Que é como é que o erro é representado no teu sistema. Eu não posso errar, eu não posso falhar. O que é o erro? E isso é o que vai fazer com que tu carregue a jangada. Isso é o que vai fazer com que tu fique paralise, com que tu vai justificar, com que tu vai te culpar, com que tu vai te paralisar. E nos Estados Unidos, eles não dão financiamento para empreendedor que nunca faliu. Eles só dão financiamento para empreendedor que já faliu, porque sabe quais são as regras do jogo. Sabe o valor do dinheiro, sabe que erro faz parte do processo. Eu tenho uma crença, gente, que é assim, ó, erro faz parte do processo. Ou eu pago para aprender. E eu sei que nisso é muito duro, mas isso criou em mim uma capacidade de lidar com o erro. E que pode ser os problemas, que foi o que aconteceu comigo e o Gustavo também. Tô falando porque o Gustavo é mentor de negócios digitais, tá, gente? E eu fiz um trabalho, eu brinco que a gente fez o nosso primeiro trabalho, que foi um Frankenstein, né, Gustavo? Foi um negócio Frankenstein, porque a gente foi aparecendo os problemas e ele foi fazendo eu largar os pedaços da jangada no meio. Tá, Gustavo, e aí? Ele vai largando. Então, por isso que é tão importante, gente, empreender com alguém do teu lado. Porque ele vai te ajudando. Olha, mas abrir o caminho, Liz, o que tu tá querendo fazer com isso? Ah, pois é, mas vai que eu vou precisar. Não precisa, Liz. Então, empreender, além de fazer com que tu olhe para o teu medo, além de ter que fazer um segundo plano B, ter que mudar a tua rota, tu vai ter que te autorresponsabilizar pelaquilo que está acontecendo contigo. E isso não é possível sem um mentor. E quando isso acontece, tu vai ter a força necessária para empreender. E que força é essa, Lise? É a conexão com o amor, com a coragem, com a consciência, e a vida começa a fluir. Ah, Augusto, muito legal isso. Ótimo. Que legal, fico bem contente. E realmente, os nossos resultados, eles acontecem de dentro para fora. Então você vai percebendo quando vai dar certo, você vai percebendo quando você está subindo mais um degrau e tem que continuar no jogo, né? Muitas vezes a pessoa chega, quer o imediatismo, como já falamos, e não acontece. Então, poxa, como que eu diria para uma pessoa que está ali iniciando um negócio, até mesmo, claro, a gente se refere sempre, né, ao meio digital, mas até mesmo nos outros movimentos. Poxa, você está subindo degrau por degrau. Antes de ir com os 2 pés no degrau, vê se o degrau não é de vidro. E permita saber se você pode confiar no movimento que você vai fazer, se esse movimento não vai realmente te fazer descer 2 passos. Então não precisa ir correndo, né? Vá aos poucos. Quando a gente fala em movimento, vamos trazer aqui, sair um pouquinho da metáfora e para a vida real. Então a pessoa que chega para iniciar um negócio digital, a gente fala mais que deseja vender, né, seu conhecimento pelo meio digital, deseja criar seu curso, criar sua mentoria. Poxa, quando você chega, o primeiro passinho é entender o que existe no teu mercado. Porque senão você está no escuro. Se você não sabe, não faz uma pesquisa de todas as pessoas que estão no seu mercado, seria um passinho para você ter mais força para subir um degrau. Ok, e agora fiz esse passinho, sei quem são os concorrentes diretos, indiretos. Qual que é o próximo passo? Uma vez que eu sei quem são esses concorrentes, agora eu quero simplesmente entender como que eu me posiciono de uma maneira mais específica, mais fechada, e assim vai.
Então, eu não preciso sair desesperadamente fazendo tudo para amanhã estar pronto. Posso fazer um passinho hoje, posso fazer um passinho daqui uma semana, simplesmente para ser um passo que eu não vou ficar voltando atrás. Isso também a gente gosta de trazer, né, para o pessoal, porque é de dentro para fora. E essa consciência que a gente vai tendo vai nos fazer chegar mais rápido no objetivo. Tranquilo, Liz? Nossa, é muito importante isso, Gustavo. E os resultados vão acontecendo mesmo, porque tem um invisível atuando no visível, gente. Né? E ter essa percepção do que tu quer fazer. E também, né, Gustavo, ter essas... Porque normalmente quem empreende está sozinho. Precisa ter esse projeto patrocínio, né? Para poder fazer essa transição com segurança. Isto. Esse projeto, quando a gente fala o projeto patrocinador, se você não tem o projeto patrocinador, se você chega hoje e quer amanhã ter resultado, você começa a enxergar o seu cliente como um cifrão. E aí, se você enxerga ele, poxa, preciso do dinheiro do cliente, isso passa. Nós temos anteninhas de rádio, né, como se diz. O cliente sente. Então, assim, como que você vai dar o seu melhor se você precisa tanto? Assim, com um projeto patrocinador, que pode ser algum serviço ou algo à parte que você presta, você deixa mais leve o movimento. E, claro, você está ali presente para ajudar o seu cliente. Então, a partir do momento que você está pensando, poxa, o que eu vou fazer de melhor para ajudar o meu cliente, os meus clientes, e não para vender para o meu cliente, a pessoa também sente. E isso faz toda a diferença. Aí a gente pensa de uma forma mais coletiva e não simplesmente só no bolso, né? Só tem que, como diz o Jerônimo Temer, que eu gosto muito, tire o cifrão do olho, que ele vai pro bolso. É automático, é consequência. Ali você tem a frase perfeita, que é, como é que é a frase que reconhece o trabalho? O trabalho devolve o resultado. Ele sempre vai devolver. E por isso, se não tiver... Os resultados, eles só aparecem, gente, de dentro, de fora, se dentro estiver organizado. E o empreendedorismo precisa desse projeto patrocinador, porque senão ele leva mais tempo. Entender que tem uma fase de projeto, fase de negócio, entender que o jogo é todo mundo crescendo junto e que exige maturidade para lidar com os erros e mudar a rota, é muito... É transformador, né, Gustavo? É Exatamente. extraordinário. Porque empreender, gente, é empreender com a sua autonomia, com as suas... é empreender para a vida, é evoluir. E quem empreende sabe o movimento que acontece quando tu tá alinhado ao teu lugar e ao teu propósito. Por isso que eu acho tão importante, assim, dentro, gente, tu tem que saber qual é a tua crença principal. E a gente estava falando isso, eu e o Gustavo. Eu fiz muitos movimentos e a minha crença principal é: o trabalho devolve o resultado. Quanto mais conectado eu tiver, maior vai ser. E a gente falou até, Gustavo, da tua crença ali da responsabilidade, que ela também é bem profunda. É isso. E essa parte de crença realmente faz bastante diferença. Até vou começar em breve, né, a deixar meus clientes a par dessa questão da crença, porque isso é a base para tudo. E hoje, conversando ali com a Liz, a gente teve essa clareza, né? E realmente, a gente já está quase no finalzinho, temos mais uns minutinhos ali para fechar. Mas a conversa com a Liz é muito leve, desenvolve tão rápido, tão gostoso estar com ela. Quando vê, a hora passa. Ela traz uma forma. E para a gente chegar, né, para um fechamento legal, o que eu gosto de trazer para o pessoal? 3 passos para mudar o cenário atual. Então, assim, poxa, vou empreender ou estou empreendendo? Vou trazer só um fechamento, digamos assim, né? Então, o primeiro passo para você começar a mudar o cenário atual é saber onde você está exatamente. Então, assim, é mapear e entender por que você está nessa condição. Então, estou agora num cenário que já fiz um monte de curso e não consegui iniciar meu treinamento, não consegui criar meu treinamento, não consegui criar minha mentoria. Ok. Então, assim, por que isso está acontecendo? Então, você mapear. O passo inicial é mapear e entender por que você está aí. E, acima de tudo, aceitar por que você está aí.
Se você não aceita, você continua ali naquela coisa. Poxa, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Travou também. Se você não aceita que aconteceu o que devia ter acontecido, você não vai para frente. Segundo passo é você entender, certo? Ok, agora estou nesse local. Para onde que eu desejo ir? O que eu realmente quero alcançar com isso? Eu estou empreendendo para mim? Eu estou empreendendo para o outro? O que eu estou fazendo aqui no meu papel, no negócio digital? Então, ou que seja também no negócio tradicional. E, a partir desse momento, o terceiro passo é simplesmente as ações que você vai fazer agora, por exemplo, pelos próximos 2 meses, 3 meses. Isso que a gente traz também, né, para os nossos clientes. Porque você precisa estar em movimento, mas se você não saber onde você está, que é o clássico do coaching, né, nem onde você quer chegar, suas ações não vão para lugar nenhum. Então, para destravar a pessoa, a gente tem que trazer essa força. Acho que isso vem também da questão da responsabilidade, né, de ajudar a pessoa a estar em movimento e, consequentemente, colocar a pessoa em ação. E no meu caminho, né, do meu entendimento, eu creio que a pessoa, estando alinhada com algo ali que ela deseja, no lugar dela, não tem como dar errado. Por quê? Porque ela vai estar em movimento, talvez não dê certo naquilo que ela estava buscando, e não tem como prever, mas portas vão se abrindo quando se está em movimento. Então, o simples fato de sair da inércia vai acontecer algo diferente. E, a princípio, do meu lado, é isto. Espero aí que tenha feito bastante sentido. Eu passo a palavra para a Lise. Gusta, a gente consegue, tu trouxe, eu gostei muito, a gente só consegue entender onde a gente está, gente, pela visão sistêmica, quando tu começa a entender, primeiro, quais são as crenças de trabalho do teu sistema familiar. O trabalho é bom, o trabalho é um sacrifício, o trabalho é autonomia. Qual é a crença do teu sistema familiar? A outra é como o teu trabalho vê o dinheiro, tá? O dinheiro é bom, o dinheiro é sujo, tá? E o terceiro movimento é qual é a relação que você tem com seu pai. Rechaço, crítica, briga. E aí a gente não avança, tá? E quando o Gustavo traz ali o aceitar, o que impede dentro desses três passos para mudar? O assentimento à vida. Aceitar a história que eu tenho, aceitar a história de trabalho e de dinheiro e ressignificar da minha forma. Só que quando eu não aceito, o Gustavo fala, mas a gente fica ou no crítico, que é justificando, reclamando, só olhando para o problema, tá? E querendo achar um culpado. Porque ele não é, ele transfere. E o outro do não assentimento é a criança, vai paralisar, vai chorar, vai fugir, não vai dar conta, tá? E aí, uma das coisas que eu falei para o Gustavo hoje, que transformou o meu movimento, quando tu vai para empreender, e aqui eu digo, gente, faça terapia, faça constelação, mas assim, vai empreender, primeiro comece a empreender em si, mas quando você for empreender, procure um mentor. E uma característica que é do Gustavo é se responsabilizar pelos problemas. Ele olha para os problemas e aí ele te ajuda a traçar isso que ele está te dizendo. Para onde tu vai? Qual é o cenário? Quais são as dificuldades? O que tu não está conseguindo reconhecer? E o que vai fazer tu alavancar para o próximo nível? E o que tu pode fazer agora de ação? Unido a isso, as três crenças de trabalho, dinheiro e a relação com os pais. Gusta, eu saí daqui com muitas... A minha cabeça chegou a ficar meio bugada, assim, sabe? As últimas perguntas que a gente tinha selecionado trouxe pano para muita coisa. É extraordinário, assim. Eu quero te agradecer pelo convite e pela oportunidade. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui também. Muito obrigada, Gusta. Obrigado a todos que estão aqui. Realmente é sempre uma honra estar com a Liz, estar também fazendo os movimentos, né, que agreguem um pouquinho na vida da pessoa, que seja 1%, 5% mais, se a gente passando à frente conhecimento, é a nossa missão, né? E então a gente encerra aqui a nossa live. Com certeza terão outros convites aí com a Liz, que é muito bom
estar com ela, muito bom compartilhar essas informações. Muitas sacadas, né, a gente tem também, É. que ela traz essa visão, essa parte sistêmica que realmente responde muita coisa que às vezes nem estava na nossa consciência, né? E é isso. É Muito isso. obrigada. Obrigada, Gusta. Beijão. Gusta, tira os comentários pra gente bater uma foto, por favor. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Conseguiu, Gusta? Consegui. Uhum. Tirou os comentários? Eu não consigo tirar. Tirei. Uhum. Tirou? Tá, deixa eu pegar. Vou bater uma foto. Deu. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até.